E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan aqui do canal Jesus Freak, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nós temos vídeos toda terça e quinta-feira às 11 horas da manhã. E hoje eu queria falar de um assunto meio difícil no meio cristão, né? Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Parece que Deus não fala mais comigo, parece que Deus ele foi dar um passeio, me deixou aqui sofrendo e agora eu fico aqui mal, eu não ouço mais a voz de Deus. Esses dias eu tava conversando com uma garota e ela me mandou umas mensagens meio desesperada, falando que teve alguns sonhos disso, daquilo, de que ela tem um dom nisso, mas aí Deus falou com ela através do tio dela, e ela veio me procurar porque ela queria saber o que eu achava, porque ela me chamou no Instagram, ela falou, você é um cara que entende dessas coisas, então me explica o significado do sonho, que eu acho que foi Deus que me deu, e eu pedi, Deus me deu o sinal. E olha, no ano passado, eu me envolvi sentimentalmente, gente, teve nada de sexual assim, sentimentalmente com uma garota, e aí eu cheguei pra ela e falei, não, eu quero saber se você é de Deus, vamos orar e vamos pedir pra Deus mandar um arco-íris à noite, esse vai ser o sinal que Deus aprovou a nossa relação. Muitas outras vezes eu já pedi sinal pra Deus e vivia naquela tipo, não, vou orar agora eu vou ficar em silêncio, vou ouvir, sentir a voz de Deus. E quando a gente inicia na caminhada cristã, parece que algumas coisas acontecem, parece que a gente ouve algumas coisas, ou a gente sente alguma coisa no coração e ouve uma voz audível dos céus, ou que a gente pede um sinal e, meu Deus, miraculosamente aquilo acontece. E aí quando para de acontecer a gente se desespera, né, cara? Mas meu Deus, Deus não fala mais comigo. Tô em dúvida na fé, porque eu pergunto pra Deus e Deus não responde. Esse dia eu tava até conversando com uma garota, ela tava com algumas dúvidas na fé, e ela tava falando assim, eu falei, às vezes Jesus responde a minha dúvida assim. E qual que é o intuito desse vídeo? Eu quero que você pare de dar atenção a esse tipo de coisa. Gustavo, meu Deus, mas você não quer que a gente ouça a voz de Deus? Cara, o meu maior desejo é que você consiga ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus, não a voz da sua consciência, não algum fenômeno natural que aconteceu e você achou que é sinal divino, não alguma coisa que você sentiu no coração e achou que foi Deus falando. Eu quero que você ouça a voz de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 10 até o 17, Paulo é incisivo nesse assunto, mas 16 e 17 especificamente, o apóstolo Paulo diz o seguinte, de que toda escritura sagrada é inspirada por Deus. Traduzindo pra gente entender, toda a escritura, a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. O que me deixa muito preocupado é porque a gente quer ouvir algo de Deus, a gente quer receber algo novo da parte de Deus, só que algo que esteja fora da Bíblia. O que se criou nessa cultura adolescente de muito worship, eu não tô falando que worship é errado, é maravilhoso, eu amo música worship, eu canto, grito, pulo ouvindo worship, só que o problema que se criou nessa cultura worship é de um Deus à parte das escrituras, é de um Deus que fala coisas que não estão nas escrituras, um Deus que sente no coração, ele fala no coração, um Deus que responde coisas fora das escrituras e infelizmente, um Deus que não é o Deus vivo que os cristãos adoram. Um dos grandes problemas da nossa geração, a adolescente 16, 17, 18, 14, 15 anos que se converte, é esperar coisas sobrenaturais, sensitíveis no coração e chamar aquilo de voz de Deus. Meu amigo, tem um lugar onde Deus vai falar com você. Ai, eu não ouço mais a voz de Deus. Você não lê mais a Bíblia. Esses dias uma garota falou assim, tá, mas como é que eu sei que é Deus falando? Eu vou ler, e onde que Deus vai falar? Deus fala no texto bíblico inteiro. A Bíblia é a voz de Deus para sua vida. O que Paulo fala nas cartas que ele escreve às igrejas é a doutrina que você precisa acreditar. O que Jesus proclamou nos sermões dele e o que ele ordenou em cada palavra é o que você precisa obedecer. O que acontece também é que a gente é muito egoísta. Muito crente, a gente tá com um problema na nossa vida. Ah, vou ler a Bíblia pra ver o que Deus fala pra resolver esse problema. Eu tô, sei lá, tenho que terminar com o namorado. Eu não sei se eu termino ou não com o meu namorado. No meu caso, namorada. Não sei se eu termino ou não com a minha namorada. Tá, então eu vou ler na Bíblia pra ver o que Deus me responde pra eu fazer nessa situação. E a gente começa a ler e tenta se encontrar no texto bíblico. Aí a gente vê o texto lá, Jesus morreu e ressuscitou. Ah, então quer dizer que a morte de Jesus é uma figura na minha vida de que eu vou terminar com o meu namorado, mas depois eu vou voltar com ele. A gente faz uma leitura do texto bíblico egoísta. A gente quer que Deus fale exatamente aquilo que tá passando na nossa vida pra gente resolver aquele problema. Ou seja, a Bíblia foi escrita pra nós. A Bíblia não foi escrita para nós. O texto bíblico foi escrito
para o corpo, para a igreja, para que nós nos convertamos e conheçamos a Deus. O texto bíblico é Deus se revelando ao homem e foi escrito para nós no sentido que direciona a nossa vida como um todo, mas não foi escrito especificamente para mim, especificamente para você, no sentido de que resolve todos os problemas mínimos e ínfimos da sua vida. Não, ele te dá a base. O texto bíblico te dá a base para você viver e a doutrina que você tem que acreditar para você, com a sua mente racional, tomar suas decisões. Ah, será que eu namoro com aquela pessoa? Pera, deixa eu pedir sinal do céu, deixa eu orar para ver se eu sinto algo no coração e vou chamar aquilo de voz de Deus, deixa eu ver se Deus fala alguma coisa. Não, você lê o texto bíblico, você entende o caráter da pessoa que você precisa ter do seu lado, e aí entendendo isso com a sua mente racional, que entendeu aquilo, você resolve se você namora ou não com aquela pessoa. Porque é desse jeito que Deus soberanamente une você com alguém. Nós ouvimos a voz de Deus nas escrituras sagradas. E se você não ouve mais a voz de Deus, eu vou te falar por quê, porque você não lê mais a Bíblia. Mas eu leio a Bíblia e não se encaixa na minha vida. Então pare de fazer uma leitura egoísta. Leia a Bíblia como um todo, entendendo o que ela está falando sobre Deus. Encontre Deus naquele texto. Encontre uma revelação sobre Deus naquele texto. Encontre uma doutrina bíblica prática na sua vida naquele texto. Mas pare de fazer uma leitura egoísta. A gente tem que parar de fazer essa leitura egoísta. Essa leitura egocêntrica de o que está falando sobre mim? Está falando sobre Deus ali, cara. Está falando sobre a igreja passando por problema. Sobre aquele povo ali. E nisso que fala dali, a gente pode aplicar o princípio na nossa vida. Eu sei que tem muita coisa para falar sobre esse tema. Eu sei que é muito difícil conseguir esgotar esse tema num vídeo de 7, 8 minutos, nem sei quanto tempo deu. Então, mas o que eu quero que você ouça e saia desse vídeo sabendo é: abra sua Bíblia e leia de forma sistemática. Pô, eu quero me relacionar com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, então eu vou ler a Bíblia. Sabe? Depois que eu comecei a ler a Bíblia e do que eu entendi o que verdadeiramente é a voz de Deus, eu parei de falar: ah, Deus me falou isso, Deus me revelou. Deus não revelou nada, Deus revelou aqui, cara. Deus falou aqui, é aqui que está escrito a voz de Deus. Uma vez eu ouvi uma ministração de uma garota, ela chegou no púlpito da igreja para pregar, culto de jovens, eu acho que era culto de jovens, e falou assim: gente, o pastor pediu para eu vir ministrar uma palavra com vocês, eu tava orando e pedindo: Deus, o que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale, Deus? E aí Deus me disse que era pra eu falar isso e começou a pregar, e ela não leu um versículo bíblico. Mas eu vi uma outra pregação de uma outra mulher, assim, acho que era culto de mulheres, uma pregação até que boa, falando sobre se entregar totalmente pra Deus, uma pregação que uma amiga me mandou. Daí ela pregou, e a maioria da pregação foi: e aí Deus me falou isso, e aí Deus me contou isso, aí Deus me... Gente, que palha, cadê a Bíblia nisso, cara? Aqui Deus conta, aqui Deus fala, aqui Deus direciona, aqui Deus responde. Vamos ler a Bíblia, gente, vamos ler. Quando a gente começar a ler a Bíblia, cara, acho que 90% dos nossos problemas pessoais se resolvem. O resto é só nossa carnalidade governando mesmo. Quando a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai parar de acreditar em tanta coisa. Quando a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai descobrir quem Deus é, cara. Quando você começar a ler os Salmos, você vai descobrir quem Deus é, o caráter desse Deus, quem ele realmente é. Então, um convite para você: leia a Bíblia. Ah, mas tá difícil, eu não consigo entender o que a Bíblia tá falando. Toda segunda-feira, 6h30, eu e uma galera aqui do Jesus Freaks, a gente lê a Bíblia junto, beleza? O meu WhatsApp tá na descrição, meu Instagram tá na descrição. Você pode entrar lá, me chamar, a gente conversa, coloco você no grupo pra te ajudar nessa leitura bíblica, beleza? Por uma geração mais bíblica, por uma geração mais apaixonada pelo Deus revelado nas Escrituras. Em nome de Jesus, que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Deixa o seu like, cara. Comenta alguma coisa se você puder. Tamo junto, falou. Até semana que vem. É nóis.